De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio da visão. Desse número, 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual. Porém, se fossem tratados com antecedência, poderiam ter sido evitados. Vamos entender mais, então, sobre esse assunto a partir de agora, até porque é o último dia do mês de julho, o último dia do mês da saúde ocular. Eu vou conversar agora com a doutora Kemi Salame. Doutora Kemi, bem-vinda por aqui. Bom dia, Paula. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala de problema nos olhos, na nossa visão, quais são os problemas mais comuns que atingem a população brasileira? Ótimo, é muito importante nós conscientizarmos a população de que os olhos devem ser cuidados como as outras partes do corpo. Doenças oculares, como você falou, são extremamente comuns e podem levar a problemas sérios, a cegueira, a deficiência visual, e é um grande prejuízo na qualidade de vida da população. Então, no Brasil, nós temos muitos casos de catarata, erros refrativos, que são a necessidade do uso de óculos não corrigidos que levam à deficiência visual, casos de glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, além de outras doenças que não levam à cegueira, como é o caso das conjuntivites e da síndrome do olho seco, mas que causam um grande prejuízo na qualidade de vida. Tem algum cuidado que as pessoas devam ter, independentemente se elas têm a síndrome ou outro problema, mas algo que toda a população deveria ter nessa época da secura mais extrema? Excelente a sua observação e o seu relato, porque muitas pessoas têm a síndrome do olho seco e nem sabem, né? Existe alguns estudos que dizem que a prevalência no Brasil é de aproximadamente 12 a 24% da população com olho seco. Muita gente não sabe porque são sintomas, às vezes, inespecíficos. Então, nesse tempo seco, tomar cuidado com a ingesta hídrica, então aumentar a quantidade de ingesta hídrica pode ajudar. Sempre lembrar de piscar, gente. A gente, às vezes, pisca menos, principalmente quando está usando telas, quando está numa leitura prolongada. Então, lembrar de fazer intervalos regulares, fechar os olhos, deixar os olhos fechados um pouco, pode ajudar bastante. Aumentar a ingesta de ácidos graxos livres também ajuda. Então, peixes, óleos vegetais podem ser muito benéficos. E, claro, o uso de colírios lubrificantes, eu sempre abro a ressalva de que colírios são medicações. A automedicação ela pode ser perigosa, então, no caso de sintomas, sempre procurar o seu médico oftalmologista. É isso mesmo, é importante a gente, assim como a gente lava o corpo inteiro, cuidar da lavagem dos olhos também? Sim, isso é super importante, Paula. Realmente interfere bastante na qualidade da lágrima, então isso é um passo muito importante. A higiene dos cílios ela deve ser feita de forma correta. Pode ser realizada com shampoo infantil neutro, mas já existem no mercado produtos específicos para a higiene dessa área. Sempre tomar cuidado quando for usar o shampoo infantil neutro para manter os olhos fechados. Então a higiene deve ser feita nos cílios, na pálpebra, com olhos fechados. O quanto essas telas estão prejudicando já a saúde dos nossos olhos e qual o tempo ideal para a gente ficar na frente delas, se é que tem, para não prejudicá-los ainda mais? Estão prejudicando bastante em pontos diferentes, né? Então, na questão do olho seco, quando nós estamos utilizando tela, nós piscamos menos. Deveríamos piscar 20 vezes por minuto. Ao usar algum tipo de tela, tablet, celular, computador, nós acabamos piscando aproximadamente 6 vezes durante 1 minuto. E isso vai agravar os sintomas do olho seco ou levar a um olho seco em qualquer idade. Então, nós temos crianças com olho seco nesse momento, que era uma coisa um pouco mais incomum antigamente por esse fator. Além disso, nós temos um problema na infância. A gente está observando esse aumento de miopia pelo esforço acomodativo, pelo tempo de uso da visão de perto. Isso a gente tem visto no consultório a repercussão. Então, é por faixa etária
Normalmente, quanto menor a faixa etária, menor o tempo que deveria ficar na tela durante o dia. O ideal, eu acho que a gente não consegue fugir da tela. É uma realidade, como você disse. Então, lembrarmos de que temos que piscar e fazer intervalos regulares. Então, é a regra do 20-20. 20 minutos na tela, 20 segundos com os olhos fechados. Tem aquela forma de mudar a luz, né? Botar a tela azul, que já falaram que pro sono é bem melhor. Ou você diminuir a luminosidade da tela do celular também. Essas atitudes aí simples, elas podem fazer menos mal ou quando a gente fala de visão não muda muito, não? Não, elas podem ajudar, sim. Elas podem ajudar, primeiro no conforto, né? Dão um pouco mais de conforto, sim. Ainda tem estudos em desenvolvimento para a gente tentar entender o quanto que essa luz azul ela realmente vai prejudicar os olhos ao longo prazo. Mas eu acho que sim, é super válido e deve ser utilizado. Qual que é o ideal? A partir de que idade e de quanto em quanto tempo a gente deve procurar um oftalmologista? Excelente, Paula. Eu estou todo dia ali nas minhas redes sociais e com os meus pacientes tentando conscientizar de que a visita ao oftalmologista deve ser feita uma vez ao ano desde o nascimento. Mesmo para quem não tem nenhum sintoma visual ou acha que não tem nenhum sintoma, deve procurar o oftalmologista uma vez ao ano para a prevenção de doenças silenciosas, principalmente. Quais são as maiores gravidades de doenças não diagnosticadas a tempo ou que tenham esses sintomas aí silenciosos que as pessoas às vezes nem imaginam que é da saúde, da visão? O que a gente pode ter de consequências mais graves, doutora? Sim, tem que assustar, né? É chato, mas é importante. É a conscientização mesmo. O glaucoma, eu acho que fica em primeiro lugar, porque é a principal causa de cegueira irreversível. Isso significa que depois de avançado não tem mais o que fazer. E a maior parte dos casos de glaucoma, principalmente aqui no Brasil, são o que a gente chama de glaucoma primário de ângulo aberto. É uma doença 100% silenciosa. Então, a pessoa vai perdendo campo de visão periférico a princípio, não percebe, não tem nenhum sintoma e é uma doença que leva à cegueira irreversível. Como é que você vai saber se você tem glaucoma ou se você tem chance de desenvolver glaucoma? Apenas fazendo a consulta. É por isso que ela é muito importante. Obrigada, doutora Kemi. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, porque realmente é muito importante conscientizar a todos. Obrigada.